Jana, posso vender um imóvel irregular? Depende. E talvez essa seja uma das respostas mais importantes para quem está pensando em vender um imóvel, porque existem situações em que a negociação pode acontecer, mas também existem casos em que uma irregularidade pode impedir um financiamento, atrasar uma venda, afastar um comprador ou fazer proprietários descobrir que precisa resolver muito mais coisas do que imaginava. E o maior problema é que muita gente só descobre isso depois que já colocou o imóvel à venda. Por isso hoje eu quero explicar o que pode acontecer quando você tenta vender um imóvel irregular e o que vale a pena analisar antes de iniciar a negociação. Se você ainda não me conhece, eu sou Janaína Santos, engenheira civil, fundadora da Una Engenharia. Há mais de 9 anos atuo com regularização de imóveis, ajudando proprietários e empresas a identificar e resolver pendências documentais. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal. Toda semana eu compartilho informações sobre regularização de imóveis, documentação imobiliária e situações que podem impactar a venda, o financiamento e a segurança do seu patrimônio. Agora vamos ao conteúdo. Primeiro, o que é um imóvel irregular? Antes de responder se você pode vender um imóvel irregular, precisamos entender que existem tipos de irregularidade. Uma casa ela pode ter sido ampliada sem aprovação da prefeitura, a construção pode não possuir habite-se, pode existir uma edificação que nunca foi averbada no cartório, a área construída informada no cadastro municipal IPTU pode ser diferente daquela registrada na certidão de inteiro teor. Também podem existir divergências nas medidas do terreno, desmembramentos não regularizados ou restrições registradas. Ou seja, quando alguém me pergunta, posso vender um imóvel irregular? A primeira coisa que precisamos descobrir é qual é a irregularidade. Porque é isso que vai determinar o impacto da pendência na negociação e o caminho necessário para resolvê-la. Então, é possível vender um imóvel irregular? Em alguns casos, sim, mas isso não significa que a venda será simples ou que a irregularidade não terá consequências. Quando existe um comprador disposto a adquirir um imóvel com recursos próprios, pode haver maior flexibilidade na negociação, desde que, é claro, ele tenha conhecimento da situação documental e dos riscos envolvidos. O problema costuma ficar ainda mais evidente quando o comprador ele precisa de um financiamento bancário. E isso acontece por um motivo muito simples. O banco vai analisar o imóvel que será utilizado como garantia naquela operação. E se a documentação não representa a realidade da propriedade ou existem pendências que comprometem a segurança da operação, o financiamento pode não ser aprovado até que a situação seja resolvida. Um exemplo muito comum, olha só, imagine uma casa que possui atualmente 200 metros quadrados construídos, mas na certidão de inteiro teor aparecem apenas 100 metros quadrados de construção averbada. Ao longo dos anos, o proprietário construiu mais um quarto, uma garagem, uma área de festas, nunca aprovou essas ampliações na prefeitura, nunca atualizou a documentação no cartório. Durante anos, isso aparentemente não causou nenhum problema. O proprietário morou normalmente no imóvel, pagou IPTU, fez reformas, até que decidiu vender. O comprador gostou da casa e precisa de um financiamento. É nesse momento que aparece a divergência. O imóvel existente não corresponde à documentação apresentada. E agora existe um comprador esperando, um proprietário com pressa para vender e uma regularização que pode exigir análise e aprovação na prefeitura, emissão de documentos, cartórios, enfim. Percebe o tamanho do problema? A irregularidade ela não surgiu no momento da venda, ela já existia há muito tempo e a venda apenas revelou o problema. O que pode acontecer quando você tenta vender um imóvel irregular? A primeira consequência é a redução das possibilidades de negociação. Se o imóvel não puder ser financiado, você deixa de alcançar compradores que dependem de crédito imobiliário. A segunda é o atraso na venda. Quando a irregularidade é descoberta durante a negociação, pode ser necessário iniciar um processo de regularização antes de concluir o negócio, e a regularização envolve prazo.
A terceira consequência é a perda do comprador. Nem todo mundo está disposto a esperar meses para resolver a documentação de um imóvel, principalmente quando existem outras opções disponíveis no mercado. Também podem existir uma tentativa de renegociação do valor, quando o comprador percebe que terá custos, riscos ou trabalhos para resolver uma pendência, pode utilizar essa situação para negociar o preço do imóvel. E existe ainda uma outra consequência que eu vejo com frequência, que é a pressa. O proprietário passa anos sem resolver a documentação, mas quando percebe um comprador, aparece um comprador, ele quer regularizar tudo rapidamente. Só que os processos administrativos, técnicos, registrais possuem etapas e prazos que nem sempre acompanham a urgência de uma negociação. O comprador, ele precisa saber que o imóvel é irregular. Uma negociação imobiliária precisa acontecer com transparência. Se existem pendências conhecidas, elas precisam ser analisadas e informadas adequadamente durante a negociação. O comprador precisa entender qual é a situação do imóvel que está adquirindo, inclusive porque nem toda irregularidade possui o mesmo custo, prazo ou possibilidade de regularização. Existem situações relativamente simples, mas também existem imóveis com restrições urbanísticas, ambientais, registrais ou construtivas que exigem análises muito mais complexas. Por isso, nunca recomendo assumir que depois é só regularizar. Antes de comprar ou vender um imóvel irregular, é necessário entender que pode ser regularizado, quanto tempo o processo pode levar e quais as etapas serão necessárias. Vale a pena regularizar antes de vender? Na maioria dos casos, identificar as pendências antes de anunciar o imóvel é a decisão mais segura. E perceba que eu falei identificar as pendências, porque o primeiro passo nem sempre é começar imediatamente um processo de regularização. O primeiro passo é fazer um diagnóstico, entender quais documentos existem, comparar a certidão de inteiro teor com a realidade da construção, verificar se os projetos aprovados batem, analisar o alvará de habite, conferir cadastro da prefeitura, enfim, identificar restrições. Só depois dessa análise é possível definir o melhor caminho. Pode ser necessário regularizar antes da venda, pode ser possível vender informando adequadamente a situação ao comprador, ou pode existir uma pendência que precisa ser resolvida obrigatoriamente para viabilizar aquela negociação. Sem diagnóstico, qualquer decisão é apenas uma tentativa. Não espere o comprador aparecer para descobrir um problema. Esse talvez seja o principal conselho que eu posso deixar nesse vídeo. Se você pretende vender um imóvel nos próximos meses ou anos, analise a documentação antes de anunciar. Não espere aparecer um comprador, não espere o banco solicitar documentos, não espere o cartório apontar uma pendência, porque quando você identifica um problema com antecedência, existe tempo para analisar alternativas, organizar documentos e tomar decisão. Quando você descobre durante a negociação, existe pressão e decisões tomadas com pressa quase sempre reduzem suas opções. Então, respondendo à pergunta desse vídeo, posso vender um imóvel irregular? Em algumas situações, sim. Mas a irregularidade ela pode dificultar o financiamento, reduzir o número de compradores, atrasar a negociação, gerar custos inesperados ou até impedir a conclusão da venda até que determinadas pendências sejam resolvidas. Por isso, mais importante do que perguntar se você pode vender um imóvel irregular é perguntar: qual é a situação documental do meu imóvel e como ela pode impactar na venda? Essa é a pergunta que deveria ser respondida antes de colocar qualquer imóvel no mercado. Agora, quero saber de você. Você já viu uma venda ser atrasada ou até interrompida por causa de documentação de um imóvel? Conta aqui nos comentários. E se você está pensando em vender um imóvel, não sabe se a documentação está em ordem, a UNA realiza um diagnóstico para identificar as pendências e orientar quais são os caminhos que podem ser necessários antes da negociação. Se esse vídeo foi útil, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que está pensando em vender um imóvel. Até o próximo vídeo.